É um texto um pouco conhecido pela igreja. E hoje nós iremos entrar um pouco sobre este momento relatado nesse versículo. O texto diz assim: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Versículo de número 15 continua: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Versículo 19, ele continua: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. E versículo 21 continua: então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Responderam eles: crucificam. Só até aqui. Nós estamos diante de um julgamento. E talvez, se não com toda certeza, esse foi o julgamento mais importante de toda a história. Não por conta que ele respeitou tudo aquilo que a lei dizia que deveria respeitar, mas pela grandeza do réu. Nosso querido Jesus estava sendo julgado. E nós temos que entender que se ele estava sendo julgado, ele estava sendo acusado de alguma coisa. E os líderes religiosos começaram a colocar em Jesus algumas acusações. Eles falaram que Jesus estava sendo uma pessoa sem subordinação às autoridades. Eles estavam acusando Jesus de destruir o templo em 3 dias. Eles estavam acusando Jesus de ser rei. Todas essas acusações estavam sendo colocadas em Jesus. Mas entenda bem, a lei judaica, a lei que tornava as diretrizes do Sinédrio funcionando, elas não poderiam acusar Jesus dessas acusações. Então o que os judeus, os fariseus daquela época fizeram? Se eles não podiam condenar Jesus com a sua própria lei, porque Jesus ele não cometeu nada de errado, eles apelaram então para Pilatos, porque Pilatos era o governador da Judéia naquela época. E agora nós saímos de um tribunal judeu para um tribunal romano, de alguém que nada cometeu. E é muito importante a gente ver esse posicionamento de Jesus, porque ele foi entregue nas mãos de Pilatos para ser julgado. E se a gente observar como Jesus foi conduzido, não se respeitou a lei, porque a lei do Sinédrio dizia que uma testemunha ou um acusado, ele deveria somente prestar o depoimento de dia, e Jesus foi levado à noite. Tinha que haver testemunhas, pessoas oculares que realmente viam o acontecido. As provas tinham que ser robustas para ele ser acusado. Mas eles tentaram colar em Jesus uma acusação, que foi o centro de todas essas acusações. Eles queriam colocar em Jesus, que Jesus tinha dito que ele era rei. Então, naquela época, Roma tinha uma forma de governo. Existia o rei e os governantes que tomavam conta das províncias.
Então os fariseus falaram: se nós não podemos então julgar Jesus com a nossa lei, nós vamos imputar nele que ele está falando que é o rei e está afrontando César. E agora então Jesus é apresentado na frente de Pilatos para ser julgado. E é interessante a gente observar a figura de Pilatos aqui, porque Pilatos, ele ficou maravilhado com a sabedoria de Jesus. Pilatos com certeza sabia das façanhas que Jesus tinha feito, das curas, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, que em Jesus não tinha nenhuma condenação. E ele sabia muito bem, Pilatos, que somente os fariseus estavam entregando por inveja Jesus até ele, para ele ser julgado. Entenda bem que os fariseus, eles estavam sendo pressionados, porque eles eram líderes da religião. Eles sabiam que ele era enviado de Deus, que ele era um santo de Deus. Eles ficaram, atônitos, preocupados com seu posto. Chegou alguém aí que pode nos desbancar, chegou alguém aí que pode tirar a nossa reputação, que vai jogar, o lugar de destaque que nós estamos por terra. E por inveja, eles apresentaram então Jesus até Pilatos. E o texto bíblico, se você for acompanhar, Mateus, João, Lucas, eles narram sobre essa acusação e dá enfoques diferentes do que aconteceu. Fato é que Pilatos, ele se viu agora num momento complicado, porque ao mesmo tempo sabia que Jesus, ele era inocente, mas ele estava sendo acusado de ser rei, e pela sua lei ele deveria aplicar uma condenação. Ou Pilatos reconhecia Jesus como rei, ou Pilatos condenava Jesus. E agora eu quero trazer para nós, neste momento de reflexão, quais foram as omissões que Pilatos teve, porque ele não escolheu, ele se omitiu por algumas vezes, tentando levar essa responsabilidade para longe de si. O texto diz aqui que a sua esposa, ela teve um sonho naquela noite antes do julgamento, e ela passou a noite toda preocupada, atônita, porque Deus estava incomodando ela, falando que Jesus era um homem santo, um homem reto. Ela disse para Pilatos: não se atente na causa deste, porque muito sofria essa madrugada por conta dele. Mas ele não deu ouvidos a que a sua esposa tinha falado, ele não deu ouvidos às evidências de quem era Jesus. E agora ele se via num lugar de decisão. Então Pilatos, ele começa a estar transferindo a sua responsabilidade desse julgamento. Pilatos, ele leva Jesus até Herodes, porque Jesus era da Galileia, e quem era governador da Galileia naquela época era Herodes, e ele era da Judeia. Pilatos era governador da Judeia. Então ele leva Jesus até Herodes, para que ele pudesse ser julgado. E a Bíblia diz que Herodes e Pilatos, eles não estavam muito bem entre si, e como um presente, Herodes recebeu Jesus para ser julgado, colocou um manto de púrpura nele e devolveu para que Pilatos mesmo pudesse fazer o julgamento. Pilatos quis transferir a responsabilidade para Herodes. Ele não quis assumir a responsabilidade de dizer se Jesus era rei ou se Jesus ia ser condenado. E a omissão de Pilatos continua, porque na época da Páscoa, que foi o momento onde Jesus foi crucificado, nesse momento era comum libertar um prisioneiro. Então Pilatos se viu na oportunidade das pessoas clamarem para que Jesus pudesse ser libertado, e ele pudesse se safar dessa escolha. E a Bíblia diz que entre Barrabás e Jesus, Barrabás foi escolhido para ser solto, e Jesus ficou para ser crucificado. Mas no coração de Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. E no seu terceiro ato de omissão, ele lava as suas mãos. Ele diz assim: essa responsabilidade não é minha. Se vocês quiserem, vocês que condenem a Cristo. Ele estava limpando as suas mãos do sangue de Jesus. E aquela multidão clamava: que esse sangue caia sobre nós e nossos filhos. Eles estavam assumindo a responsabilidade. Eles estavam trazendo para si. O sangue de Jesus iria ser derramado naquele lugar.
E talvez até aqui você tenha entendido o que aconteceu. Talvez você saiba o que está narrado na Bíblia. Mas eu quero agora trazer para nós que na mesma condição que Pilatos estava naquele dia para decidir, eu e você todos os dias temos a mesma decisão e o mesmo julgamento que Pilatos teve. Pilatos olha para a multidão e diz: o que farei de Jesus o Cristo? E nessa noite, o que nós faremos de Jesus o Cristo? O que nós faremos de Jesus? Quanto conhecimento nós temos de Deus? Quantas coisas nós aprendemos? Muitas vezes nós recebemos tantas coisas do Senhor, bênçãos, tantos testemunhos. Mas a pergunta que quer ficar esta noite é: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E essa omissão, irmãos, de Pilatos, custou muito a ele. Porque a literatura diz que, todos os historiadores contam que após essa decisão de Pilatos ser omisso dessa forma, Pilatos passou o resto da sua vida em tremenda e profunda depressão e acabou se suicidando. Por uma falta de posicionamento a respeito da verdade de quem é Jesus. Não basta eu ter o conhecimento, não basta eu só vir aqui no culto, eu olhar para a Bíblia, eu ter, muitas vezes uma vida religiosa, mas será que Cristo tem sido esse rei? Será que eu reconheço Jesus como realmente um rei da minha vida? Ou será que Jesus simplesmente é para mim uma pessoa em que eu me espelho, uma pessoa que eu me alegro, uma pessoa que eu busco um amparo para as minhas fraquezas humanas e naturais? Será que Jesus é somente um lugar onde eu posso orar para que Ele possa trazer um recurso nas minhas mãos quando tudo está acabado? Ou será que Jesus é rei na minha vida? Porque quando a gente fala de rei, nós estamos falando de governo, nós estamos falando aqui realmente daquele que governa e daquele que é governado. Mas nós vivemos numa geração que nós queremos decidir tudo. Quando minimamente nós somos confrontados, nós preferimos decidir, nós preferimos fazer do nosso próprio jeito. Será que realmente Jesus tem sido esse rei que nós deveríamos olhar Ele como essa majestade, como alguém que pagou um alto preço? Será que Jesus tem tido esse lugar de destaque na nossa vida? Pilatos, ele olhava para Jesus e admirava Ele. Que sabedoria! Quantas coisas Jesus fez! Esse era o olhar de Pilatos. Esse era o olhar dele. Mas ele não olhava Jesus como rei. E o povo acabou condenando Jesus. Só que se você começar agora a observar, você vai ver que o julgamento que eu e você nós devemos fazer, não é um julgamento para dizer quem Jesus é na nossa vida. É um julgamento que você deve fazer para que você realmente seja julgado. Porque quando Jesus morreu, Ele se assentou, Ele ressuscitou e se assentou à destra de Deus. Ele está assunto aos céus, Ele é rei, Ele é Senhor. Não é nada a respeito daquilo que eu vou atribuir a Jesus, mas daquilo que eu vou crer em minha vida. Isso vai distinguir e determinar onde eu irei, em que lugar eu estarei. A Bíblia é clara em dizer para nós que o sangue de Jesus, ele traz salvação para aqueles que creem, esperança, alívio. Quanto fardo nós temos sobre nós, quantas coisas, quão pequeno nós somos. E não se trata daquilo que eu fiz para merecer, mas se trata daquele que é o Todo-Poderoso que fez para mim e para você. Jesus, ele estava ali para ser julgado como rei, mas não um rei humano que derrama o sangue de muitos, mas de um rei que dá a vida para o sangue de muitos um dia verter para a eternidade.
Essa é a esperança que nós temos de crer num Deus, num Senhor Jesus, que é Rei. Rei, Senhor, Rei dos reis. Coloque a mão no seu peito nesse momento aí, coloque a mão no seu peito. Feche seus olhos. Declare agora com todo o seu coração que Jesus é Rei. Aleluia, Jesus é Rei. Nós estamos julgando o nosso próprio destino com essa verdade que foi colocada sobre nós. Essa revelação que você recebeu de Jesus é a revelação que vai decidir para onde eu e você nós iremos. Quando a gente olha para o julgamento, a gente percebe que Jesus ele foi como uma ovelha muda. Porque por 2 vezes perante Pilatos, Jesus não respondeu as suas perguntas. Outra vez perante Caifás, Jesus não respondeu as perguntas. E outra vez perante Herodes, Jesus não respondeu a sua pergunta. E eles ficavam maravilhados. E olhavam para Jesus como um homem realmente que não tinha qualquer tipo de pecado. E hoje nós temos, sabe, essa dificuldade de ficar cocheando entre 2 pensamentos. Eu fico 15 dias na presença de Deus e os outros 15 dias restantes do mês eu me sinto acusado e eu saio da presença, eu já não busco, eu já não tenho mais esperança. A Bíblia ensina que nosso alicerce tem que ser Cristo, e o próprio Jesus nos ensina isso, lá em Lucas capítulo de número 6, eu vou ler aqui. Por que vocês me chamam Senhor e Senhor? Quero que vocês façam uma alteração e coloquem. Por que vocês me chamam Rei, Rei, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. E ele continua: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Em toda a Bíblia você vai ver decisões. Se você observar Moisés, em Deuteronômio 15, ele estava reafirmando a lei para aquele povo, aquela segunda geração, porque a primeira toda havia morrido pela desobediência, pelo paganismo, e Moisés estava reafirmando a lei e falando: que vocês decidam entre Deus e Baal, faça uma decisão. Elias, nesse mesmo direcionamento em 1 Reis, ele diz: olha, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se o seu Deus for Baal, segue-o. Se o seu Deus for Jesus, segue o Jesus. Há uma distinção clara nas nossas vidas, irmãos. E talvez muito daquilo que a gente passa, muito daquilo que a gente enfrenta, em todos esses anos que nós estamos na presença de Deus, talvez muitas dessas coisas seriam evitadas, se nós tivéssemos um pensamento centralizado em Cristo. Nosso coração em Jesus. Faça chuva, faça sol, na alegria. E esses dias eu estava fazendo uma reflexão comigo, e comecei a perceber que o único momento que nós podemos glorificar a Deus em meio às dificuldades é nessa vida. Porque na vida que há de vir não tem dificuldade para glorificar a Deus. É a adoração extraída no seu mais alto padrão, irmãos. Glorificar a Deus em meio às dificuldades. As dificuldades produzem em nós, sabe, algo que nós precisamos para permanecer. Essa esperança de vida eterna. Essa esperança de um dia morar com Deus. Não basta somente ter esse conhecimento de Deus, mas Ele tem que ser Senhor da nossa vida. Há um texto que traz muito temor no meu coração. Em Mateus capítulo 7 diz que Jesus faz uma narrativa de algumas pessoas que iriam chegar diante dele naquele dia. E muitos chegariam dizendo: Senhor, eu expulsei tantos demônios, eu curei tantas pessoas, eu estremeci tanto templo, eu lotei as sinagogas, eu fiz tanto para o Senhor.
Jesus irá falar abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não basta ter somente o conhecimento de Jesus. Não basta somente você, ser usado por Deus, porque Deus deu o dom, é dele, e Ele não vai tirar, é irrevogável. Só que a questão é, será que Jesus tem sido rei? Será que Ele tem sido Senhor? Esse é o lugar que nós deveríamos nos perguntar essa noite. O que Jesus tem representado para nós? É simplesmente um amuleto, onde eu me refugio quando eu preciso? Ou será que Ele é Senhor da minha vida? Será que Ele é Rei? Será que Ele é Rei? Será que Ele é Senhor? Se você pesquisar no original, você vai ver que a palavra Senhor quer dizer que é aquele dono de escravos. Você vai perceber que a palavra remete àquele Senhor que é dono de escravos. E nós estávamos, irmãos, escravizados no pecado, mas o Senhor Jesus, Ele pagou um preço, com um alto preço de sangue na cruz do Calvário. Isaías 53:4 diz que Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Nós, muitas vezes, temos que entender que a condenação vem para a negligência do que Jesus fez, e não para aquilo que nós fazemos. A negligência do sacrifício é que faz a condenação sobre nós. Porque Jesus, Ele providenciou um lugar para que o pecado pudesse ser perdoado, no seu próprio sangue, na sua própria carne. Como ovelha muda ao matador, Ele foi. Imagine quanto peso de angústia Jesus não carregou para trazer paz para nós. A ira de Deus estava totalmente sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando a gente começa a observar e ler o texto bíblico, a gente vai perceber que há alguma coisa assim muito forte ali no capítulo 5 de Apocalipse. Porque narra João que naquele momento um pergaminho, um rolo escrito por dentro e por fora, com 7 selos, estava à sua vista. E ele começa a se entristecer, porque ele não consegue ver ninguém que conseguiria abrir aquele rolo, aquele pergaminho. Nem nos céus, com os anjos, nem na terra, através dos homens, daqueles vivos ou aqueles que estão no Hades, nem no inferno com os demônios, nem Satanás, nem ninguém poderia abrir. E João, ele começa a ficar triste. Só que o anjo diz para ele: não chores. Há alguém que vai abrir esse rolo, esse pergaminho. O nosso Senhor, Ele é a nossa esperança. Aquele livro era o livro de todo o acontecimento da terra. João olhava para aquele livro e ele via: agora é o fim, porque ninguém conseguiria abrir para dar procedimento e prosseguimento naquilo que Deus estava fazendo. E o anjo disse: não chores, há alguém aí. Vamos ler esse texto? Abra comigo no Apocalipse, capítulo número 5. Livro 5, capítulo 5 de Apocalipse diz o seguinte: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos.
e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7 continua: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Recebeu o livro das mãos de Deus. Ao recebê-lo, aos 4 seres viventes e aos 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam em cântico novo. Preste bem atenção. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o nosso Deus. A esperança. A esperança. Nós temos em quem nos fiar, porque quem garantiu para nós foi o próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor não muda, e nós podemos ver a fidelidade e a bondade de Deus em toda a Bíblia. Quando João tem essa visão da parte de Deus, nada podia abrir esse selo, nada podia abrir esse pergaminho, nem as riquezas, nem o status, nem qualquer autoridade, nem qualquer bênção nessa terra, que já passou, que ainda virá, nada poderia abrir. Mas um só tinha o poder de abrir: o nosso Senhor. E quando você olha, porque a Bíblia diz que ele tinha 7 chifres, quer dizer, ele era onipotente. 7 olhos, porque ele era onisciente, conhece todas as coisas. E ele estava ali, naquele lugar. E há um salmo muito lindo que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Esse é o momento que Jesus entra no céu. A primeira pessoa a entrar no céu. E todos os anjos, toda a autoridade do céu se prostra. E quem é esse? Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portai eterno, para que entre o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus, irmãos. Que esse conhecimento que nós temos de Jesus não seja só uma apreciação de quem Deus é. Que esse conhecimento faça Jesus ser Rei na nossa vida. Há um dia e há um lugar para que a gente possa se encontrar com Ele. O sangue de Cristo, ele pode vir sobre nós como uma bênção, ou pode derramar, como foi sobre os judeus que clamavam, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, ou como bênção, ou como maldição, ou como condenação. Se nós pegarmos lá em Hebreus, capítulo de número 6, a gente vai perceber que aquela pessoa, que ela teve um contato com as coisas de Deus, que ela participou, que ela pregou, que ela fez tantas coisas, ela era filha de Deus. Mas a Bíblia diz que é impossível que outra vez o Espírito reavive se ela se apostatar da fé. Você está dizendo isso? É impossível. Por quê, irmãos? Porque ela negou esse conhecimento que ela tinha de Deus. Ela negou esse conhecimento que ela tinha de Deus. E o texto diz que estão crucificando de novo Jesus. O texto diz que há então uma possibilidade de crucificar a Cristo. Quando você conhece a verdade e você aparta dessa verdade em apostasia, em negligência total daquilo que um dia você já professou como fé. Essa é a visão da pessoa que se apostata da fé. Só que a mesma condenação que vem sobre aquele que se apostatou, que um dia participou da igreja, que um dia pregou, que um dia estava aqui ajudando, orientando, a mesma condenação desse que se afasta dos caminhos de Deus e olha com desdém para tudo aquilo que ele já viveu com Deus e não reconhece mais Deus nem Jesus como Salvador, a mesma condenação
é para aquele que olha Jesus simplesmente com admiração. O conhecimento de Deus tem que produzir em nós frutos, irmãos. Frutos que nos levam a reconhecer que Jesus é Rei. Por que muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e a gente não consegue ver algo, sabe, constante, uma transformação, sabe, gloriosa na nossa vida? Porque muitas vezes nós não estamos reconhecendo Jesus como Rei. O Senhor Jesus, Ele quer de nós um compromisso maior. Ele quer de nós um lugar de destaque para Ele, um lugar de adoração para Ele. Chega de sobras, irmãos. Deus clama para um lugar profundo com Ele. Deus clama para um lugar onde a gente vai entrar e não se preocupar com nada mais, só Ele. Que saudade que muitas vezes Deus tem de nós. Quantas vezes nós já oramos, passamos a noite clamando, pedindo, estudando, compartilhando a palavra com outras pessoas. Essa chama que havia dentro de nós, onde ela está? Nesses últimos dias, Deus Ele quer avivar em nós aquele amor que muitas vezes tem se esfriado, para que esse conhecimento de Deus revele em nós que Cristo é nosso Rei e nosso Senhor. Se coloque de pé nessa noite.